Uma criança descalça e coberta de hematomas irrompeu pelas portas da lanchonete, ofegando por ajuda, e 15 veteranos de jaquetas de couro souberam que seu tranquilo passeio de domingo acabara de se tornar uma guerra. O sol do cerrado mal tocava os picos da serra quando a motocicleta de Jacob, chefe Brandão, roncou na estrada vazia. Atrás dele, 14 outras Harleys seguiam em formação cerrada, seus motores criando uma sinfonia de trovões controlados que ecoava pelas paredes do canyon. Aos 67 anos, as mãos do chefe agarravam o guidão com a mesma certeza com que haviam segurado um rifle durante 3 missões, que oficialmente nunca aconteceram. O emblema da legião em seu colete, uma águia prateada segurando um escudo, capturava a luz da manhã enquanto ele conduzia seus homens para a parada mensal do café da manhã. O café da encruzilhada ficava isolado, onde 2 rodovias esquecidas se cruzavam, um monumento desgastado ao interior do Brasil. Lá dentro, moradores locais se curvavam sobre xícaras de café, alguns acenando em reconhecimento enquanto os motociclistas entravam. Outros encontrando interesse súbito em seus ovos mexidos. Música sertaneja flutuava de uma jukebox antiga, enquanto uma televisão montada acima do balcão mostrava o presidente discutindo a recuperação econômica. Chefe removeu suas luvas metodicamente, examinando o interior com uma consciência tática que décadas não puderam apagar. Sua equipe, ex-comandos, forças especiais, fuzileiros navais de reconhecimento, moveu-se com eficiência prática em direção às mesas do fundo. Eles pareciam qualquer clube de motociclistas, barbas grisalhas, jaquetas de couro, intimidadores. Mas a forma como se posicionavam, mantendo linhas de visão e rotas de fuga, revelava sua verdadeira natureza. Rita, a proprietária e garçonete da manhã, aproximou-se com uma familiaridade cautelosa. Ela já os havia servido antes, sabia que pagavam bem e não causavam problemas. Mas velhos preconceitos eram difíceis de morrer em cidades como Pedra Bruta. Café para todos? Ela perguntou, já servindo. Chefe ofereceu um sorriso marcado pelo tempo. Sim, senhora, o que tiver de especial hoje. Enquanto Rita circulava pelas mesas, chefe notou a fotografia atrás do balcão. Um jovem soldado em camuflagem desértica, sob uma faixa que dizia: "Apoie nossos heróis". O olhar distante e marcado era inconfundível. Seu filho? Chefe perguntou quando ela retornou. Sua postura defensiva suavizou. Meu Daniel serviu no exército, voltou de uma missão de paz. Boa unidade, chefe assentiu. Homens de valor. O senhor serviu? Forças especiais, Coreia, depois outros lugares. Ele nunca se estendeu. Algumas operações permaneceram classificadas décadas depois. A tensão no café começava a diminuir quando a porta da frente explodiu para dentro. Uma menininha, talvez com 7 anos, usando um vestido rosa rasgado, ficou tremendo na entrada. Sujeira manchava seu rosto. Seus pés estavam descalços e sangrando. Um hematoma roxo escurecia sua bochecha esquerda. Por favor, ela ofegou, lágrimas abrindo caminho pela sujeira. Estão machucando minha mamãe. Por favor, ajudem. O tempo suspendeu. Então as pernas da criança cederam. Chefe moveu-se com velocidade surpreendente, pegando-a antes que atingisse o chão. Ele se ajoelhou, ficando no nível dos olhos dela. Quem está machucando sua mamãe, querida? A menina apontou para a janela, para o parque de trailers visível através das árvores. Décio, ele está batendo nela de novo. Tem sangue. Chefe examinou o hematoma sob o olho dela. Décio fez isso também? Ela assentiu, uma única lágrima caindo. Qual o seu nome? Emília. Emília Santos. Enquanto o chefe acalmava a criança, Miguel, o médico da legião, ex-cirurgião de campo do exército, aproximou-se com seu sempre presente kit médico. Enquanto ele verificava Emília em busca de ferimentos, ela estendeu a mão e tocou o emblema da legião do chefe.
Meu papai tinha um desses, ela sussurrou, antes de ir para o céu. Chefe e Miguel trocaram olhares de compreensão. Seu papai era militar? Emília assentiu. A mamãe guarda o uniforme dele numa caixa especial. Ela chora quando olha para ele. Miguel examinou gentilmente o hematoma dela, enquanto o chefe mantinha sua atenção focada. Seu papai era um homem corajoso. A mamãe diz que ele era um herói. Décio diz que ele era estúpido. Seu pequeno rosto endureceu com uma raiva inadequada. Eu odeio o Décio. Chefe olhou para trás, para seus homens. Eles estavam perfeitamente imóveis, as expressões mudando de relaxadas para predatórias. Veteranos que reconheciam o mal quando o viam. Por quanto tempo você correu, Emília? Miguel perguntou, verificando seus pés. Não sei. Décio estava dormindo depois de bater na mamãe. Eu fugi. Menina corajosa. Chefe disse, falando sério. Ele olhou para Rita. Você conhece esse Décio? A expressão dela endureceu. Décio Pereira, ex-policial militar. Trabalha como segurança na mina de cobre. Um bêbado violento. Chefe assentiu uma vez. A decisão tomada. Ele se virou para Emília. Vamos ajudar sua mãe. O Miguel aqui vai garantir que você esteja bem enquanto fazemos isso. Ele se levantou, dirigindo-se à sua equipe. Urso, Falcão, Carvalho, vocês vêm comigo. Víbora, ligue para o delegado. Diga-lhe que há uma situação de violência doméstica no parque de trailers. O resto, em espera. Os homens se moveram imediatamente, sem perguntas. A cadeia de comando permaneceu ininterrupta décadas após o fim de seu serviço ativo. Urso, um homem enorme com barba grisalha, falou enquanto se levantava. Regras de combate? Proteger os inocentes, neutralizar a ameaça, sem danos permanentes, a menos que seja necessário. 4 motociclistas seguiram para a porta, enquanto Miguel ficou com Emília, já limpando seus pés com lenços antissépticos. Rita apareceu com suco de laranja, colocando-o diante da criança assustada. Cuide dela, chefe disse a Miguel. Nós cuidaremos disso. Lá fora, o céu brasileiro se estendia de um azul impossível acima das montanhas cobertas de pinheiros. Chefe montou em sua Harley, a vibração familiar o centralizando. Os outros 3 o seguiram, os motores rugindo para a vida. Formação 2 a 2, chefe comandou. Urso comigo, Falcão e Carvalho atrás. Abordagem padrão. Se ele estiver armado, eu assumo a frente. Eles partiram em ordem perfeita. 4 guerreiros envelhecidos em cavalos de ferro, cavalgando para a batalha. Enquanto cavalgavam, chefe sentiu a calma familiar descendo, a clareza que sempre precedia a ação. Sua mente voou para outro resgate, outra época. Coreia, 1952. Montanhas congeladas. 18 homens encurralados. Tenente Brandão liderando 6 através de uma nevasca para alcançá-los. 3 dias lutando através da neve e do fogo inimigo. 13 sobreviventes. Uma medalha que ele nunca usou. O parque de trailers apareceu à frente, casas móveis espalhadas tentando dignidade através de floreiras e venezianas pintadas. Chefe diminuiu a velocidade, sinalizando. Número 12, Rita havia dito. Acabamento azul, tela quebrada. Eles a encontraram facilmente. Uma caminhonete Ford nova estava na entrada de Cascalho, sua pintura impecável contrastando fortemente com o trailer desbotado. Latas de cerveja espalhadas pelo quintal. A porta de tela estava torta, uma dobradiça arrancada. Chefe desligou o motor. Os outros o seguiram. Um silêncio súbito pesado de antecipação. De dentro veio o som de vidro quebrando, seguido pelo choro abafado de uma mulher. Urso, pegue a parte de trás, chefe ordenou. Falcão, vigie a caminhonete. Carvalho, comigo. Urso, ex-fuzileiro naval de reconhecimento, desapareceu ao redor do lado do trailer com discrição surpreendente. Carvalho, ex-comando do exército com cabelo grisalho, posicionou-se ao lado do chefe.
Eles se aproximaram sem tentar discrição. A surpresa, às vezes, era menos eficaz do que a intimidação. Chefe bateu 3 vezes, forte o suficiente para fazer a porta de alumínio tremer. Décio Pereira, abra. Os sons cessaram abruptamente, passos pesados se aproximaram. A porta abriu, revelando um homem na casa dos 40, musculoso, mas desenvolvendo uma barriga de cerveja. Sua camiseta manchada mostrava o que parecia sangue. Olhos injetados de sangue avaliaram os homens de jaquetas de couro em sua porta. Quem diabos são vocês? A menininha chegou ao café. Chefe respondeu calmamente. Estamos aqui por causa da mãe dela. O rosto de Décio escureceu. Aquela pirralha fugiu. Esta é propriedade privada. Sumam antes que eu chame a polícia. Já os chamei, chefe disse. Eles estão vindo. Agora saia da frente. Nem a pau. Décio começou a empurrar a porta para fechar. A bota do chefe a interceptou com precisão prática. A menina diz que a mãe dela está sangrando. Podemos fazer isso fácil ou difícil, mas de qualquer forma, vamos entrar. Décio hesitou, calculando através do álcool e da raiva. Algo nos olhos do chefe o fez dar um meio passo para trás. Era toda a abertura que chefe precisava. Ele avançou para o trailer, Carvalho logo atrás. O interior era escuro, desordenado, violento, móveis virados, uma lâmpada quebrada, revistas espalhadas. A televisão tocava para um cômodo vazio. Um gemido suave chamou a atenção deles para a cozinha. Uma mulher jazia encolhida contra a geladeira, um braço levantado protetoramente sobre o rosto. Sangue escorria do nariz e de um corte na testa. Seus cabelos loiros, tão parecidos com os da filha, estavam emaranhados de suor e sangue. Carvalho moveu-se em direção a ela imediatamente enquanto o chefe mantinha sua atenção em Décio, que havia recuado contra a parede, os punhos cerrados. Linda, Carvalho disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da mulher. A Emília nos enviou. Estamos aqui para ajudar. Ao ouvir o nome da filha, a mulher abaixou o braço ligeiramente. Emília, ela está segura? Ela está bem. Não café com nosso médico. Criança corajosa. Alívio inundou as feições maltratadas de Linda, seguido imediatamente pelo medo. Vocês precisam ir. Ele só vai piorar quando vocês saírem. Não vamos sair sem você, Carvalho disse firmemente. Décio deu um passo à frente. Nem a pau que ela vai a algum lugar. Esta é a minha casa. Ela é minha. Termine essa frase e você vai estar catando os dentes. Chefe interrompeu calmamente, sem raiva. Apenas certeza absoluta. Décio vacilou, depois se recuperou. Você não sabe com quem está lidando, velho. Eu era policial militar, do quartel de Santa Cruz. Eu conheço meus direitos. Chefe permitiu um sorriso frio. Eu sei exatamente quem você é, especialista Décio Pereira. Dispensa desonrosa, 1979. Conduta imprópria. 2 acusações de violência doméstica retiradas porque as vítimas não testemunharam. Os olhos de Décio se arregalaram. Como você? Eu conduzi operações de treinamento em Santa Cruz em 78. Sargento-Mor Comandante, 7º Grupo de Forças Especiais. Você não se lembraria de mim, mas eu era informado sobre todos os problemáticos. Fiz questão de conhecer as maçãs podres. A revelação atingiu como um golpe físico. A falsa bravata de Décio evaporou. Esta ainda é a minha casa, ele insistiu fracamente. Não por muito tempo, veio a voz retumbante de Urso da porta dos fundos. Ele entrou na cozinha, preenchendo a passagem. O delegado está há 3 minutos. Chefe assentiu sem tirar os olhos de Décio. Carvalho, ajude a senhora a se levantar, estamos saindo. Enquanto Carvalho ajudava Linda a se levantar, Décio cometeu seu erro. Talvez fosse o álcool, talvez a humilhação. Ele avançou em direção à gaveta da cozinha. Chefe moveu-se com reflexos apurados por 3 décadas de conflito.
Sua mão prendeu o pulso de Décio antes que ele alcançasse a gaveta. Com eficiência prática, chefe torceu o braço atrás das costas de Décio e o forçou de bruços contra a geladeira. Isso foi estúpido, chefe disse casualmente, aplicando apenas pressão suficiente para manter o controle. Ele olhou para a gaveta aberta, notando o revólver lá dentro. Smith & Wesson modelo 10. Bela arma, e legal para você possuir com essa dispensa. Décio lutou brevemente, depois ficou imóvel enquanto o chefe aumentava a pressão. Carvalho moveu-se para a gaveta, removendo o revólver e guardando-o em sua jaqueta. Evidência. Sereias uivaram ao longe. Momentos depois, Urso e Linda emergiram do corredor, Linda segurando uma pequena bolsa de viagem. Vamos, chefe ordenou. Carvalho, escolte a senhora. Urso, comigo. Enquanto Carvalho guiava Linda em direção à porta da frente, Décio virou a cabeça. Se você for agora, nem se preocupe em voltar. Você e aquela pirralha acabaram aqui. Linda parou, suas costas se endireitando. Quando ela se virou, algo havia mudado em sua expressão. O medo permaneceu, mas ao lado dele queimava o desafio. Meu marido deu a vida por este país. Ela disse, a voz mais forte do que antes. Ele valia 100 de você. Ela saiu sem esperar resposta, Carvalho logo atrás. Chefe soltou Décio com um empurrão que o fez cambalear. O delegado pode cuidar de você agora. Temos coisas mais importantes a fazer. Lá fora, 2 viaturas policiais pararam, luzes piscando. Do veículo da frente emergiu o delegado Davi Andrade, um homem magro na casa dos 60, com feições marcadas. Ele avaliou a cena com avaliação prática. As 4 motocicletas, Carvalho ajudando Linda em direção a eles, chefe e Urso emergindo do trailer. Jacob Brandão, o delegado disse, uma complexa mistura de emoções cruzando seu rosto. Deveria saber que a legião estaria envolvida quando a central disse motociclistas. Chefe assentiu uma vez. Davi, faz tempo. Chozin não foi tempo suficiente. Não havia humor na pergunta, apenas o peso de uma história compartilhada. Aparentemente não. Os 2 homens se encararam, décadas de história fluindo entre eles como eletricidade. Outrora irmãos de armas no reservatório de Chozin, agora representantes de diferentes abordagens da justiça. O delegado suspirou. Jonas, verifique a senhora. Enquanto o policial se movia em direção a Linda, o delegado voltou seu olhar para a chefe. Quer me dizer o que aconteceu? Uma menininha chegou ao café toda machucada, disse que a mãe estava sendo atacada. Nós respondemos, justiça com as próprias mãos não é como fazemos as coisas aqui. Justiça não teve nada a ver com isso, chefe respondeu calmamente. Proteção dos inocentes, algo que ambos juramos fazer. O maxilar do delegado se apertou, mas ele não contestou. Décio está lá dentro? Armado e perigoso. Smith e Wesson na gaveta da cozinha. Carvalho o confiscou por segurança, mas você vai querer para evidência. Criminoso em posse. Delegado Andrade assentiu para seu segundo policial. Estevão, prenda o suspeito. Tenha cautela. Enquanto o policial se dirigia ao trailer, o delegado baixou a voz. Isso vai ser complicado, Jacó. Décio tem amigos na mina, representante do sindicato. Eles não vão gostar da legião se intrometendo. Não somos uma gangue, chefe disse categoricamente. Somos veteranos e não ficamos parados enquanto mulheres e crianças são espancadas. Nem eu, mas existem procedimentos, leis que teriam ajudado depois que ela estivesse morta. Algo na expressão do delegado mudou. A menina correu para pedir ajuda. 3 quilômetros pela mata, descalça. O delegado tirou o chapéu, passando a mão pelos cabelos ralos. Uma pequena soldada, aquela. Disse que o pai era militar. Ricardo Santos, regimento de comandos, morto em combate em uma missão de paz em 2009.
Deixou esposa e filha. Chefe absorveu essa informação com um leve aceno. Comandos eram soldados de elite, dignos de respeito. O rapaz era um dos seus, então. Ele era, delegado Andrade confirmou. Bom homem, firme. Nasceu aqui, entrou para o exército para escapar da mina. Linda sofreu muito quando ele morreu. Começou a ver Décio há uns 3 anos. Todos esperávamos que desse certo. Atrás deles, o policial emergiu com Décio algemado, xingando sem parar. Os olhos de Décio se fixaram em Linda. Você está morta, vadia! Ele gritou debatendo-se. Está me ouvindo? Morta! Delegado Andrade virou-se bruscamente. Coloque-o no carro, Estevão. Agora. Enquanto o policial arrastava-o ainda gritando Décio em direção à viatura, o delegado voltou sua atenção para a chefe. Preciso de depoimentos de todos vocês. E preciso que vocês se afastem depois disso. Deixem a lei resolver. Não estamos procurando problemas, Davi. Não, mas vocês com certeza o encontram. O delegado suspirou pesadamente. Eu sei o que a Legião representa. Eu respeito. Mas isso não é uma zona de guerra. Pareceu uma para a menina e a mãe dela. Antes que o delegado pudesse responder, uma comoção irrompeu na viatura. Décio havia se soltado e estava correndo em direção a Linda, o rosto contorcido de raiva. Urso se moveu para interceptar, mas Falcão estava mais perto, entrando diretamente no caminho de Décio. A colisão foi breve e decisiva. Décio, impulsionado pelo álcool e pela raiva, desferiu um soco selvagem que Falcão facilmente defletiu. O ex-piloto de helicóptero contra-atacou com um único golpe preciso no plexo solar que dobrou Décio ao meio. Delegado Andrade observou o encontro com resignação. Isso é agressão ao meu policial agora também. Ele vai pegar um tempo sério. Ele se virou para a chefe. Vocês conseguiram o que queriam. Proteção, chefe corrigiu. Justiça é o seu departamento. O delegado assentiu lentamente. Precisarei de todos vocês na delegacia para depoimentos. Então, quero a Legião fora desta situação. Até que ele pague a fiança, chefe apontou. Homens assim não param. Uma expressão preocupada cruzou as feições do delegado. Vou ver o que posso fazer. Por enquanto, levem a senhora e a filha para um lugar seguro. Um motel na rodovia 14 deve servir. Agradeço, Davi. Enquanto o delegado se afastava, Urso se aproximou do chefe. Qual a sua história com o homem da lei? Chefe observou o delegado conversando com seus policiais. Coreia, reservatório de Chozin. Ele era um atirador de elite na minha unidade. Salvou minha vida 2 vezes. Depois da guerra, eu continuei. Forças especiais, operações secretas. Davi voltou para casa, vestiu um distintivo, acreditou em trabalhar dentro do sistema. Discordamos desde então sobre como a justiça é entregue. Urso assentiu em compreensão. Métodos diferentes, mesmo objetivo. Talvez, não tenho certeza se Davi ainda vê assim. Eles voltaram para o café, onde Emília estava sentada com Miguel, comendo panquecas. Quando ela viu a mãe, saiu correndo do banco e se jogou nos braços de Linda. Mamãe, você está bem? Linda estremeceu com o impacto, mas se ajoelhou para abraçar a filha, as lágrimas escorrendo. Estou bem, meu amor. Você foi tão corajosa. Chefe observou o reencontro com uma expressão que seus homens raramente viam, algo próximo da ternura. Então, ele reuniu sua equipe. Décio conseguiu fiança à tarde. Ele lhes disse mais tarde no motel. Manteremos a segurança aqui. Ninguém toca nesta família novamente. Os dias que se seguiram se tornaram uma operação cuidadosamente orquestrada. A Legião descobriu que as conexões de Décio eram mais profundas do que o esperado. Seu tio controlava o sindicato dos mineradores. Seu primo fazia parte do conselho da mina. A família Pereira havia envenenado Pedra Bruta por gerações através de corrupção e crimes ambientais. Ricardo Santos, eles souberam, estava reunindo evidências contra os Pereiras antes de sua missão.
Documentação que Linda ainda tinha, escondida em um cofre bancário que Décio nunca soube. A legião garantiu as evidências, contatou as autoridades federais e se preparou para a inevitável retaliação de Décio. Quando ele veio com seus capangas, Chefe estava esperando. O confronto foi breve, mas decisivo. Décio preso, os crimes de sua família expostos, investigadores federais descendo sobre a mina. Durante tudo isso, Emília chamava Chefe de vovô, um título que a atingiu mais fundo do que qualquer bala. Ela desenhou fotos de sua nova família, sua mãe, ela mesma e os veteranos de jaquetas de couro que as haviam salvado. Semanas depois, em uma casa de segurança federal nas profundezas das montanhas, Chefe sentou-se com Emília em uma varanda com vista para uma natureza selvagem intocada. "Vou ver você de novo?" ela perguntou, mostrando-lhe seu último desenho. "Eventualmente", ele prometeu. A legião não esquece sua família. Ela se encostou nele, pequena e confiante. "Promete?" "Eu prometo", Chefe disse, e o fez com cada fibra de seu ser. Acima deles, uma águia circulou antes de seguir em direção a picos distantes. Chefe a observou partir, sentindo uma completude que não experimentava há anos. Uma missão terminada, outra começaria. O trabalho da legião nunca estava realmente acabado, mas por enquanto, com Emília ao seu lado e a justiça feita, Jacó Chefe Brandão estava em paz.